Esse é o terceiro vídeo em que serão comentadas as falhas cognitivas contidas no pensamento negacionista-conspiracionista. Como nos dois vídeos anteriores, vamos tomar por base uma entrevista com uma pessoa que nega o formato do globo terrestre. Os pontos centrais de erros de raciocínio apresentados aqui são tomados especificamente sobre esse tipo de negacionismo, mas podem ser aplicados a outros tipos também. Acompanhe algumas partes da entrevista e os contrapontos feitos e tire as suas conclusões. Então eu te pergunto, o que te fez refutar o modelo da Terra esférica? Qual o problema que você encontra na Terra esférica? As minhas desconfianças, elas começam com algumas incongruências, por exemplo, eclipse lunar. É ensinado que o eclipse solar ele ocorre quando a Lua ela passa, basicamente na frente do Sol, se alinha. Se considerarmos que no eclipse solar a Lua está passando na frente do Sol, por que tem que ser diferente para o eclipse lunar? Por que no eclipse lunar é a sombra da Terra e não um outro corpo ou um outro objeto também que está eclipsando a luz da Lua? Eles inventaram uma outra explicação para o eclipse lunar. Eles dizem que é um corpo misterioso que entra na frente da Lua. Eles chamam de orbes. Um corpo que eles não sabem explicar o que é, apenas uma explicação, uma alternativa, não querendo aceitar a explicação oficial como é. E aí, nesse questionamento, está implícito uma coisa muito importante nesse processo de questionar a ciência, que é fazer pouca distinção entre investigação e imaginação. Então, eles acham que eles podem imaginar uma explicação para o eclipse lunar e que essa explicação tem tanto valor quanto o que a ciência diz. Agora, a ciência diz que o eclipse lunar é conforme é, porque eles não acharam nenhum corpo que se interponha entre nós e a Lua. Esse orbe nunca foi encontrado, não tem nenhum motivo para dizer que isso exista. A NASA publicou uma imagem real da Terra no ano de 2002, chamada Blue Marble. Depois, em 2018, ela colocou uma nota no próprio site dela, isso está lá no site dela, de que aquela imagem ali ela não é uma foto real da Terra tirada desde o espaço. Um satélite foi lá e tirou, ou uma espaçonave, ou um astronauta. Aquela foto ela foi montada graficamente. Então, se ela deu como foto real, o mundo acreditou, a própria Apple usou essa imagem como foto real, e em 2018 ela diz que não é. Por que eu tenho que confiar então na foto do robozinho em Marte e de tantas outras coisas? Aqui então aparece a tendência para imaginar conspirações. Qualquer coisa para uma pessoa que tem esse tipo de tendência de pensamento é um estopim para o pensamento conspiracionista aflorar. Então ele não compreendeu como que é o processo dessa montagem gráfica dessa foto da Terra e nem compreendeu também os motivos, né, que levaram a NASA a usar desses processos para apresentar essa foto. E aí ele já encaixou essa informação no rol de indícios que ele tem de que há sempre uma conspiração mundial para esconder a verdade sobre o formato do planeta. Nós não temos cientificamente até agora uma prova convincente de que a Terra ela se movimenta, que ela gira em torno de si mesma, em torno do Sol na translação e as demais movimentações no sistema solar e o universo afora. Nesse argumento que ele colocou agora, que eles sempre repetem, né, não existe nenhuma prova disso, nunca foi provado aquilo, fica denotada a pouca noção do que é ciência. Porque eles não são cientistas, eles não convivem em meio de cientistas, eles não estudam em fontes científicas e não se dão conta disso. As fontes de informações deles são os seus grupos de mídia social, que são grupos compostos de leigos que ficam repetindo essas coisas o tempo todo. Então, quando esses grupos dizem que não existem provas científicas, para ele isso basta e é suficiente para ele apresentar isso como uma prova contra o formato da Terra e os seus movimentos. Existe algum experimento, alguma forma de se provar como é possível a água ela ficar
grudada na superfície de uma esfera, apesar de todas essas movimentações da Terra, rotação, translação e etc., ela se manter presa na superfície? Tem como levar isso para um laboratório e mostrar na prática a atuação da gravidade fazendo a água se manter na superfície de um corpo esférico? Aqui nós temos um pensamento intuitivo muito resistente. Eles não aceitam de forma nenhuma que as coisas possam funcionar no globo terrestre diferente daquilo que eles veem funcionar numa bola de futebol, por exemplo. Se uma água derramada sobre a bola de futebol escorre, não gruda nela, então eles acham que é impossível que os oceanos grudem no globo terrestre e não escorram dele. E não adianta explicar sobre gravidade, porque isso está muito fora da intuição deles. Então eles vão dizer que essa explicação é uma mera teoria. Você quer que eu pegue um globo como esse, coloque água Sim, e a água... conforme acontece na vida real, considerando o modelo globular. Não, então globo... tem como fazer isso. Isso não acontece aqui, porque aqui nós temos a gravidade do planeta que não deixa a água que eu deposito nesse globo ficar presa a ele. Mas se você pegar vídeos de astronautas, entre aspas, brincando com água na Estação Espacial Internacional, você vê que ela se acomoda em forma esférica. Muito bem. Foi bom você tocar nesse assunto da Estação Espacial Internacional, porque existem vídeos onde o astronauta está lá, flutuando dentro da estação espacial e de repente ele cai. O que aconteceu ali? Será que a gravidade foi desligada? Houve alguma falha no sistema? Ou eles poderiam estar presos a cabos? Entendeu? Poderia ter algum efeito de estúdio ali, como acontece nos filmes onde todo mundo voa, né? Capitão América, Thor e etc. E a coisa é feita dessa forma. Não é querendo ser conspiranoico, mas... Não querendo ser conspiranoico, mas já sendo, né? Porque aqui aparece de novo a tendência para imaginar conspirações. Eles não podem aceitar que aquele lugar exista. Além do mais, eles nunca estiveram lá e aquilo ali está muito fora, novamente, do seu pensamento intuitivo. Então ele embasa sua desconfiança da existência daquele lugar em alguns boatos que circulam nas suas bolhas de conspiracionismo nas redes sociais. Eles viram alguns vídeos que tinha alguma coisa meio estranha, um movimento esquisito do astronauta, alguma coisa que pareceu não encaixar, e aí pronto, eles já se convencem de que aquilo ali é um indício de que todo aquele local não existe, que aquilo ali é uma fraude feita em algum estúdio. Por que eles deixaram ir para o ar justamente uma falha, se eles querem esconder toda essa suposta farsa? Ótima pergunta. Eu não penso que é mentira. Tem muita gente séria na ciência e realmente trabalhando. Mas o que acontece é que a ciência moderna ela tem já um parâmetro, ela tem um norte. E tudo que é produzido, tudo que é apresentado, tem que convergir para esse modelo aqui. Aqui já aparece uma coisa muito interessante e também bastante comum, que é o desvio do argumento. Mais especificamente, né, desvio da pergunta que induz a um argumento. Então foi perguntado para ele por que a NASA, que quer fazer uma fraude para enganar a humanidade, deixou ir para o ar esse vídeo em que falhou lá o efeito especial e o astronauta caiu. Parece que a gravidade foi desligada do estúdio, ou o cabo foi cortado, o cabo que sustenta o astronauta arrebentou, sei lá, qualquer coisa assim. Por que a NASA deixou isso ir para o ar? Aí, em vez de ele responder exatamente isso, a pergunta era por que foi para o ar, ele desviou e começou a falar que não é mentira, que alguns mentem, outros não mentem, que a ciência tem um padrão, etc. E a coisa principal que foi perguntada, que evidenciaria que a teoria dele não está fazendo muito sentido, ele deixou passar batido. Falam para nós que quando o navio está sumindo no horizonte, ele começa a sumir pelo casco, né, até chegar ao mastro, etc. O observador na praia, de mais ou menos 1,80 m, ele está olhando aquela embarcação sumir porque ela está entrando na curvatura da Terra. Mas está acontecendo uma coisa um tanto curiosa. Os terraplanistas estão apontando suas câmeras para aquela direção que o navio sumiu, aplicando o zoom e ele está tornando-a ser visível. Eu acho uma contradição muito grande. A partir do momento que um objeto entra na queda da curvatura, a nossa visão não faz isso aqui. Aqui ele demonstra que tem uma perspectiva histórica bastante estreita sobre esse assunto em questão, porque ele fala como se esse tipo de observação
só tivesse começado agora, 4, 5 anos atrás, com os terraplanistas e suas câmeras. Ele fala como se em todos esses séculos de ciência, com o uso de telescópio e com todos os movimentos de navegadores pelo mundo inteiro, os terraplanistas estivessem descobrindo uma coisa tão simples e básica só agora, que é apontar um instrumento de aproximação para o horizonte do mar e observar como se dá o afastamento dos navios. O pôr do sol na Terra plana ele seria basicamente isso. O sol ele vai se pondo, né, no quadrante oeste e ele vai indo embora, perspectiva, ponto de fuga, até que ele some no horizonte. Eu acho que tem um problema no seu raciocínio, porque quando a gente vê as coisas em perspectiva, quanto mais distante elas estão, menores elas vão ficando na nossa percepção, como você falou. Mas a questão é que a nossa percepção é que os objetos diminuem e convergem ao ponto de fuga. Agora, o Sol, a gente vê ele sendo bloqueado, né? A gente vê como se fosse só parte dele. E da forma como você me explicou isso, o pôr do Sol não bate. Uma falha gritante no seu modelo, né? Porque pelo modelo da Terra plana, o Sol fica girando em cima do nosso planeta e se afastando de nós. Ele dá a volta lá do outro lado do planeta e retorna. Então, a conclusão mais evidente e imediata disso é que o tamanho do Sol e a Lua, da mesma forma, teria que variar ao longo do dia ou da noite. Porque quando ele se afasta, o Sol teria que ir diminuindo de tamanho até virar um ponto e sumir. A Lua, da mesma maneira. Só que isso não acontece. Qualquer um que observa o céu minimamente vê que esses astros mantêm o seu tamanho com uma pequena variação, que aí é por outros motivos astronômicos mais detalhados que não vale a pena entrar em questão. Mas basicamente eles mantêm o mesmo tamanho durante todo o seu percurso no céu. E aí a explicação deles é que existe um efeito lupa que faz a compensação do tamanho. Quando o Sol distancia, quando a Lua distancia, esse efeito lupa faz com que o tamanho aumente, que é uma mistura aí que já foi falada antes de imaginação com investigação. Não existe esse efeito lupa, não existe nenhum estudo que demonstre que esse efeito existe, é simplesmente uma coisa que eles imaginam para explicar o problema. Muitas pessoas questionam isso. Ah, mas eu vi o Sol se pôr e ele não diminuiu de tamanho, o que era esperado numa Terra plana. Mas sim, ele diminui sim de tamanho, só que depende de alguns fatores. É aí que a gente entra em um fenômeno que é chamado efeito lupa da atmosfera. Por exemplo, o pôr do Sol no mar. Né? Você vê aquela bola enorme e gigantesca. Num deserto, por exemplo, a umidade relativa do ar baixa, você percebe o Sol diminuir drasticamente de tamanho e convergir até ele se pôr. Mas isso ainda não explica a sua impressão do Sol estar bloqueado, né? Ele fala isso sem nunca ter ido a um deserto fazer essa observação, e ele fala isso ignorando que nos desertos existem milhões de pessoas vivendo. Não só pessoas que moram lá, como turistas que passam por lá. E não existe relato em lugar nenhum de que acontece esse fenômeno do Sol diminuir de tamanho nesses locais. A ciência está tendo na Terra plana uma oportunidade de se fortalecer. Eu acho que as nossas convicções científicas elas têm que passar pelo fogo. E o cientista ele não pode ter medo de ser questionado. O cientista não pode ter medo do ridículo. O maior interessado para que a discussão acabe sou eu, já falei. Eu não tenho aquela carência, tem que ser plana. Para mim poderia ser até uma coxinha de catupiry. Eu quero é ciência de verdade, porque eu sou apaixonado por ciência. E aqui, para finalizar, vem esse que é meio que um discurso padrão dos conspiracionistas. Eles dizem que não estão simplesmente duvidando de tudo, né? Mas eles estão exercendo o seu direito de questionar. Isso é o que pode ser chamado de autorrelato ou autorregra, é a maneira como eles se enxergam, mas claramente o comportamento que eles demonstram e que pode ser observado não corrobora essa afirmação. Na verdade, eles estão questionando um lado só da coisa e o lado deles, que é o lado preferencial, que é muito mais frágil, que conta com muito menos indícios ou evidências, eles aceitam com pouquíssimo questionamento. Inclusive, eles fogem de questionar essas coisas quando são procurados por alguém que quer discutir profundamente essas crenças.